notícias, eventos, tudo o que você precisa saber sobre a PIB Taboão. Está no ar o TV Comunique. Manhãs com Deus, do dia 5 a 10 de outubro, hora onde você estiver a partir das 6 horas da manhã. Quarta-feira, às 19h30, celebração online. Fique atento aos avisos do grupo do WhatsApp. Células nos lares. Devido à pandemia, os encontros das células estão acontecendo de forma online. Se você não participa de nenhuma célula, entre em contato com o irmão Kaká. Escola Bíblica Missionária. Estudaremos a lição 6, uma igreja com visão missionária. Durante a semana, leia os versículos propostos. Segundo chá da primavera. Neste ano acontecerá de forma online através do aplicativo Zoom, no dia 10 de outubro às 16 horas. O link será disponibilizado nos grupos do WhatsApp. Irmãos e amigos, não fiquem de fora das nossas programações. Até a próxima. Tchau! Boa noite, irmãos. É sempre pela graça e pela misericórdia do Senhor que nós abrimos os olhos a cada manhã, porque as muitas misericórdias do Senhor, causa de não sermos consumidos, se renovam. Iniciamos sempre um novo dia com novas perspectivas, novas esperanças e aquele desejo incontido que o nosso dia seja um dia debaixo da graça do Senhor com muitas bênçãos. É bom estar aqui, juntos, para o louvor e a glória do nome do Senhor. É bom estar também com você aí em sua casa agora, certamente numa situação mais confortável e espero tão acolhedora e aquecida pela ação do Espírito Santo de Deus como sentimos aqui neste santuário. Que a bênção do Senhor te envolva, te alcance e te faça um crente, uma pessoa feliz e mais do que vencedora por Ele que tanto nos amou. Nós vamos adotar algumas flexibilizações para os nossos cultos públicos. E hoje eu quero anunciar duas. Primeira, Pastor Rosalvo e Irmã Nalva, lá na sua casa, quando vocês vão para a mesa, para a refeição, ou ficam na sala vendo algum programa televisivo, ficam um em cada ponta ou sentam juntos? Juntos, por favor, se ajuntem aqui também, tá bom? E assim todos os casais que em casa convivem juntos
nós não queremos mais cercear este privilégio de que você possa estar ao lado do seu cônjuge. A família, como é que a família fica em casa? O pai num canto, a mãe no outro canto, um filho numa outra ponta, outro filho numa outra ponta ainda? Não, juntos, não é? Então, vocês vão poder sentar juntos aqui, como eu já disse para Edinho, Débora e o Arthur, que estejam juntos. É evidente que se não houver este relacionamento interfamiliar, este relacionamento sanguíneo, então aí nós manteremos o distanciamento de 1,5 metro, como tem sido até aqui, tá bom? E essa orientação que estou dando a você que está aqui, você que está aí na sua casa ouvindo, esteja também ciente de que estaremos procedendo assim. E sempre na esperança que a misericórdia e o poder de Deus nos guarde, nos abençoe e nos proteja. Eu creio que cada um de nós é suficientemente maduro, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa, para seguirmos os protocolos. Às vezes eu, seu pastor, tenho sido questionado, viu? E sofro por alguns questionamentos que apertam o coração do pastor. Como que se fosse eu, seu pastor, criando protocolos, leis para serem obedecidas. Eu já penso, o uso de máscara, mas é assim mesmo, nós temos que usar. Saiu de casa, máscara. Alguém recentemente, esses dias, disse que isso era pura hipocrisia. E logo a orientação pastoral também não seria diferente. Mas só que a Bíblia, que eu creio, que examino e procuro obedecer mesmo diante das minhas limitações, ela diz que eu devo me sujeitar às leis dos homens, porque nenhuma autoridade foi colocada no exercício desta autoridade, senão pelo poder de Deus. Ora, então eu devo obedecer ao meu Deus, sujeitando-me às autoridades terrenas. Só não obedecerei homem algum se quiserem interferir na minha vida espiritual, na minha comunhão com o meu Deus. Aí eu tomo emprestada a afirmação de Pedro, como sendo a minha afirmação também, dizendo Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas enquanto Deus estiver me falando, obedeça ao homem, eu vou obedecer. É só por isso. E a Bíblia diz ainda, não para fugirmos da ira, não para fugirmos de uma eventual consequência, mas por conta da consciência. Se eu obedecer estas orientações, eu sei que eu vou abençoar o meu circunstante, aquela pessoa com a qual eu convivo, por que eu terei dificuldade de seguir esta orientação para abençoar a pessoa com a qual eu me relaciono, com a qual eu convivo? É por isso, só por isso. E a Bíblia diz que nós seremos grandemente abençoados por tudo isso. Tá bom? Irmãos, é bom ser crente, viu? É bom pertencer a Cristo Jesus. Hoje, uma família, membro da igreja, me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu sei que é difícil ser pastor.
Eu até pensei assim, essa pessoa pode imaginar qual seja a dificuldade de ser pastor, mas só quem é que realmente sabe como isso funciona, né? Mas ele disse assim, que por conta da pandemia, desse distanciamento e pela distância em que moram, estão procurando frequentar cultos presenciais numa igreja mais próxima. Eu disse, amém, irmão, lógico. Nós sentimos a falta de todos, queríamos todos aqui, queríamos chegar aqui, dar aquele abraço gostoso, mas os impedimentos estão aí, vai passar, daqui a pouco tudo isso vai voltar à sua normalidade. Mas eu fiquei pensando, é provável que não só a nossa igreja, mas outras igrejas também, possam ter membros transitando desta para outra e outras para esta, e assim isto vai acontecer, é um novo tempo, devemos viver para a glória do Senhor. Convivemos com isso. E Deus nos dá alegria, disposição para perseverar, e pela perseverança, paciência, a esperança não traz confusão, só alimenta no nosso coração a convicção da vitória em Cristo Jesus. Amém? Faz tempo que eu não digo isso, não chamo esse amém de vocês, não é? Vamos orar ao Senhor, fiquemos em pé, por favor. Logo após a oração, seremos conduzidos no período de cânticos espirituais. Cantaremos com a alma. Faça com que a sua voz, a voz do seu coração, transcenda a máscara. E todos nós possamos nos alegrar com os louvores que cantaremos ao Senhor. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tens manifestado bondade e misericórdia para conosco, e nós reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania. O Senhor tem poder para dirigir este universo, e tudo está debaixo de tuas mãos. Tu exerces o controle de todas as coisas, e nós te somos imensamente agradecidos, Senhor, porque nos tens abençoado com a graça de Jesus, com a paz de Jesus, com a esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Te pedimos que neste momento de culto, tanto aqui neste santuário, quanto nos lares das famílias de nossa igreja, o teu nome seja exaltado, a tua presença seja uma experiência real e haja manifestação do teu santo poder. Oramos com muita gratidão em nome de Jesus. Amém. Enquanto nos preparamos para cantar, boas-vindas para o Nelson. Fiz o convite lá para o Nelson, ele está aí. Deus abençoe, Nelson. Obrigado, viu? Vamos louvar ao Senhor. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um. Como o pastor muito bem colocou, que a voz do nosso coração seja muito mais alta que a nossa voz, né, que está tampada com a máscara. Que nós exaltemos realmente o nome do Senhor, não só através das nossas palavras, mas das nossas vidas. Então vamos começar com Ele exaltado.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado nos céus. Ele exaltado nos céus. Louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Rei exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém, amém. A próxima música diz Celebrai a Cristo. É uma música antiga, há muito tempo a gente não tem a oportunidade de cantar aqui na igreja, e hoje, pensando no sacrifício do Senhor, na ressurreição dele, não tem algo que a gente não possa dizer além de celebramos a Cristo, porque Ele é a nossa vida, amém? E essa música tem palmas, a gente está com a máscara tampando, né, a boca, mas a gente tem o recurso das palmas ainda, que também é uma forma de a gente louvar e exaltar o Senhor. Então vamos exaltar o Senhor com palmas e celebrar o nome dEle, que é digno de todo louvor e de toda honra, amém? Vamos lá, celebrar a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou. Ele vive para sempre. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos
Deus seja louvado sempre. E na nossa última música nós vamos declarar que nós somos casa do Senhor. Que privilégio, né? Às vezes eu fico pensando, poxa Deus, o Senhor, com tantas construções maravilhosas e magníficas, o Senhor me escolheu para ser casa. E eu penso na responsabilidade que é isso, carregar um Deus tão maravilhoso, tão grandioso dentro do meu coração, né? É um privilégio muito grande, a gente só pode declarar ao Senhor que nós somos gratos por isso, por tamanho benefício. E essa casa precisa de irmãos, né? Nós somos uma família e contra essa casa nenhum mal pode prevalecer, amém? Isso nós vamos cantar agora. Se você veio preparado para consagrar dízimos e ofertas, também poderá fazer isso nesse momento. Casa de Deus. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nesta geração. Amado Deus, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que tu és, o amor de Cristo pela igreja restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um do Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Amado Deus, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nesta geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um do Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra, Deus, eu multiplicarei na tua palavra, me edificarei a tua palavra,
multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra Ela nada prevalecerá. Somos um do Senhor, somos povo de Deus. tua igreja Resplandecerá. contra ela nada prevalecerá. somos casa de Deus, A morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. somos um Senhor, Somos povo de Deus, tua igreja Senhor nosso Deus, que privilégio nós estarmos aqui nessa noite. E gratidão nos nossos corações, porque o Senhor é bom, o Senhor não muda nunca. E os nossos corações se enchem com esse teu amor a cada dia, Senhor. Muito obrigada pelo teu cuidado, porque o Senhor nos realiza, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Obrigada, Deus, pela nossa igreja, por todas as igrejas, Deus, que têm se mobilizado não só presencialmente, mas também online, para estar reunidos como igreja. Mas nós sabemos que nos nossos corações, como nós acabamos de declarar, nós somos a tua casa, e que a gente possa cuidar dessa casa todos os dias, mesmo distantes uns dos outros, que nós possamos investir no nosso relacionamento contigo e que nós possamos estar cada dia mais próximos de ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, Senhor. Te pedimos que o Senhor fale conosco, continue falando. Eu não conheço o coração das pessoas que adentraram na tua casa, Deus, mas que o Senhor tenha uma bênção muito especial para cada um. Fale com cada um, Deus, da sua maneira. Abençoa o nosso pastor, Deus, tudo que será feito aqui nesse dia que nós nos lembramos do teu sacrifício, Deus. Que esse sacrifício esteja marcado sempre nos nossos corações. Que nós possamos um dia nos encontrar com o Senhor e nos alegrarmos diante de ti, nos prostrando e adorando por tão grande amor por nós, Senhor. Nós consagramos as nossas vidas, consagramos dízimos e ofertas também, que tudo seja feito, Deus, para a tua honra e para a tua glória. E é no nome de Jesus que eu oro agradecida, Deus. Amém. Podem sentar. Uma breve reflexão sobre um texto bíblico, considerando a bênção e o privilégio que temos de, nesta noite, tanto aqui como cada família em sua casa, celebrar a adoração ao Senhor, observando uma das ordenanças que Cristo deixou à igreja. Ele deixou duas ordenanças. É bem verdade que ordenança é ordem, e existem muitas outras ordens contidas na Bíblia para conduzir a nossa vida, orientar o nosso comportamento moral e espiritualmente. Mas para a igreja, Jesus deixou duas ordenanças. A primeira, o batismo, e a segunda, a ceia. Estamos para observar esta ceia. E eu quero ler um texto bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, tanto aqui quanto em casa, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses,
capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, os primeiros 8 versos. Os primeiros 4 versos trarão à nossa lembrança a reflexão do culto de quarta-feira. E houve uma palavra que eu sugeri que a gente guardasse, se não se lembrasse de tudo quanto foi dito na quarta-feira, uma palavrinha deveria ficar guardada no nosso coração. Lembram-se dela? Manava se lembra. Cooperação foi a palavra, não é? Pois bem, o texto bíblico diz assim: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Estes 4 versos nos lembram o culto da quarta-feira. Cooperação. E eu terminei dizendo assim: eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Verso 5 em diante. Tudo isso tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Destes últimos versos, o que chamou a minha atenção foi esta última declaração feita por Paulo à igreja de Filipos a respeito de Jesus: e morte de cruz. E fiquei pensando, ocupando muito do meu tempo sobre esta expressão, e fui fazer uma pesquisa no Dr. Google sobre as dores sofridas por Cristo na crucificação. E anotei tudo, escrevi, comecei a escrever e tinha pensado em compartilhar com vocês. Mas, irmãos, é tão pesado que eu fiquei pensando, será muito apelativo mexer com a sua sensibilidade para acompanhar os sofrimentos feitos por Jesus, e um documentário elaborado por um médico cristão que pesquisou e foi abordando os textos bíblicos e toda a forma de sofrimento e o que isto representou fisicamente para Jesus. Bom, irmãos, hoje a membresia da primeira Igreja Batista em Taboão da Serra está reunida neste momento. Parte está aqui. Espero que domingo que vem haja uma parte maior, mas uma boa parte está aqui, e outra parte não de casa em casa, mas na sua casa, está também reunida para celebrar
adoração, gratidão a Deus pela expressão do seu amor para consigo, igreja. Amor demonstrado na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. Este é o propósito da nossa celebração aqui e em casa também. Podemos fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo, que ao escrever ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 15, Paulo disse assim: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando eu li esta última afirmação de Paulo, dos quais eu sou o principal, eu fiquei pensando, se ele, Paulo, tendo sido o crente que foi, e eu sendo o crente que sou, se ele se achou o principal dos pecadores, o que é que eu vou achar de mim? No mínimo, devo fazer minhas as palavras dele, dizendo também, dos quais eu sou o principal, pecador. Pecador. Na qualidade de pecador ou de pecadores, nós não somos melhores do que as pessoas que estão no mundo, mas nós somos diferentes. Pecadores, tanto quanto, todavia, diferentes, porque na morte de Jesus nos foi dado vida. Aí eu acrescento, vida nova, vida abundante e vida eterna. E nisto consiste a grande diferença entre pecadores que se mantêm irredutíveis, insensíveis e incrédulos ao amor demonstrado por Jesus na cruz do Calvário, e também aos pecadores que, alcançados por sua graça maravilhosa, reconheceram-se como tal, ao ponto de confessar os seus pecados a Ele e confessá-lo como seu Salvador pessoal. A vida em Cristo é algo maravilhoso. Paulo afirmou à igreja que estava em Coríntios que quando Cristo entra na vida de alguém, quando ele passa a fazer parte da vida de um pecador arrependido, ele muda. Jesus mudou o nosso ser. Aí eu lembrei de um hineto que a gente canta aqui, né? Que ele mudou o nosso ser. E na segunda carta por ele escrita à igreja que estava em Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, Paulo disse assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e surgiram coisas novas. Tudo se fez novo na nossa vida. Por isso, o crente vive com perspectivas abençoadoras para agradar ao Senhor. Esta tão grande e maravilhosa salvação que transformou o nosso ser numa nova criatura, custou um preço altíssimo. E Jesus pagou este preço derramando o seu sangue na cruz do Calvário. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tudo o que somos hoje é porque a graça de Jesus nos envolveu. Ele nos comprou, pagando um preço altíssimo. E por isso há transformação.
E qualquer pecador que abre o seu coração para Jesus, coisas novas acontecem na sua vida. Sobretudo, a certeza da eternidade com Ele nos céus. E o diabo não está satisfeito com isso. Sabe você, meu ouvinte, aí na sua casa, amigo, familiar de membro da igreja, que ainda não teve uma experiência com Jesus? Paulo diz lá, na igreja que escreveu aos Coríntios, dizendo que o príncipe deste século, o diabo, ele cega a mente dos incrédulos para que não resplandeça na mente do pecador a glória de Cristo Jesus. E é por isso que há tanta insensibilidade. E o diabo sabe que a morte de Jesus na cruz do Calvário seria o golpe fatal que o derrotaria para sempre. E ele sabe que ele é inimigo derrotado, eternamente derrotado. Por conta disso, ele tem envidado todos os seus esforços para dissuadir. Fez isso em relação a Jesus, para dissuadir Jesus da cruz, e faz isso conosco, para nos dissuadir do caminho de Jesus, para abandonarmos a fé e vivermos uma vida no mundo. Ele, diabo, tentou tirar da mente de Jesus a missão para a qual ele veio a este mundo, que foi enfrentar a cruz para a salvação do pecador. Aí alguns relatos bíblicos, só para a gente acompanhar este raciocínio. Jesus, após ter sido batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí o texto de Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, diz-nos que depois de ter jejuado por 40 dias e por 40 noites, sentiu fome. Aliás, eu sinto fome quando eu deixo de fazer uma refeição no dia. Para a próxima, já estou pronto. Imaginem Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, sentiu fome. E junto com a fome que sentiu, o diabo entrou em ação. Ora, entrou em ação em relação a Jesus. Imaginem o que ele faz em relação a mim e a você. Diz-nos o texto bíblico, no verso 3, Mateus capítulo 4, verso 3, que a divindade de Jesus foi questionada, sendo ele desafiado a transformar pedras em pães para saciar a sua fome. Olha a sutileza de Satanás como que é. No verso 5, o diabo na cidade santa, da parte mais alta do templo, desafiou Jesus a pular das alturas, citando o texto bíblico. E ele citou um texto lá dos Salmos, dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Irmãos, você conhece Bíblia? Presumo que sim. Mas o diabo conhece muito mais do que nós, viu? Ele conhece. No verso 8, insistentemente, do alto de um monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deste mundo, dizendo: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorardes. Por muito menos, muitos deixam de adorar ao Senhor para adorar ao diabo. Ao que Jesus respondeu? Primeira resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segunda resposta: não tentarás o Senhor teu Deus.
Terceira resposta: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Tudo para dissuadir Jesus da sua missão de cruz para salvar o pecador. Mais tarde, Jesus estava falando aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer-se nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e escribas, e por fim ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia, tendo ele, Jesus, sido repreendido por Pedro. Que ousadia, irmãos! Pedro repreendendo a Jesus e dizendo assim: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Olha, espiritual isso aqui, não é? Alguém que está sentindo a dor do outro e clamando pela compaixão de Deus. Deus tenha compaixão de ti, Senhor, e isso jamais te acontecerá. Ao que Jesus respondeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. O diabo usa Pedro para dissuadir, para sugerir que Cristo deixasse de lado o cumprimento da sua missão de salvar o pecador através da sua morte e morte de cruz. Agora ele, Jesus, já está crucificado, esgotado em meio a tanto sofrimento, conforme o texto de Mateus capítulo 27, versos 39 e 40, dizendo que as pessoas que passavam naquele local onde Jesus estava crucificado, blasfemavam contra ele, dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias e em 3 dias o reconstrói, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Imaginem se Jesus tivesse descido. Mas Jesus não desceu da cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não se permitiu ser influenciado por nenhuma destas artimanhas para desviá-lo da missão para a qual veio ao mundo, que seria consumada na cruz, em cumprimento da palavra a seu respeito, que disse: sem derramamento não há remissão de pecados. Por isso o apóstolo Paulo nos motiva a reconhecer, a valorizar, a ter a mesma atitude de obediência a Deus, dizendo ele, Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana, fazendo-se semelhante aos homens, e assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cruz significa morte. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé naquele que me amou e assim se entregou por mim. Cruz significa morte, sacrifício, abnegação,
disposição de renúncia a tudo neste mundo para demonstrar total e absoluta obediência a Deus. Concluo esta reflexão citando as palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus, que disse lá em Mateus 16, 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Que o Senhor nos ajude, que sejamos crentes fiéis. Amém. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonha com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra lavar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus.
céu para levar a culpa de alguém como eu, para levar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Duas expressões bíblicas que nos fazem pensar na intensidade dos sofrimentos vividos por Jesus. O primeiro texto diz que ele foi para o Monte das Oliveiras com seus discípulos para orar. Deixou um grupo maior mais à distância, um grupo menor mais perto, mas ele foi mais para frente e ali com o seu rosto em terra. Podemos imaginar o que aquele Jesus tinha sentido para colocar o seu rosto em terra e clamar ao Senhor dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia diz que ali o seu suor era como gotas de sangue. E a ciência explica o porquê das gotas de sangue. E essa angústia da morte que tomou conta do coração de Jesus foi porque ele estava sentindo sobre si o peso do pecado de toda a raça humana, como acabou de cantar o André. Por minha culpa, por tua culpa, pelos nossos pecados é que ele esteve lá. O segundo texto bíblico que nos faz sentir a intensidade do sofrimento de Jesus foi quando ele, na cruz, já próximo a entregar o seu espírito, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Podemos imaginar o que tenha significado isso na vida de Jesus. Sentir ainda que por uma fração de tempo a separação entre ele e o Pai, com os quais sempre houve uma pura, perfeita, abençoada e santa comunhão, agora separados, porque ele se fez maldito por minha causa, por nossa causa. Doeu em Jesus. Pai, por que o Senhor me desamparou? Tinha que ser assim, filho. Você assumiu o pecado da raça humana. E foi porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades é que podemos ser espiritualmente curados por Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos diáconos que vão me ajudar na administração da ceia, por favor, venham ocupar os seus lugares. Algumas orientações. Como eu disse na celebração da ceia anterior, que quando você for comer o pão é muito simples, é só virar assim o seu kit, tá bom? Segura a tampinha aqui e desloca e fica a tampinha com o pãozinho aqui, tá bom? E um detalhe, pedir para
o Ministério Diaconal, uma substituição daquela bolachinha sem fermento, mas era muito crocante, né? A gente ia tomar a ceia e ficar mastigando aquele negócio crocante. Aí eu disse: Alberto, eu sei que você é prestimoso, por favor, dê uma outra providência, vocês vão sentir que hoje está diferente, tá bom? Você que está aí em sua casa, preparou em algum lugar da sua sala, da sua cozinha, não sei onde, os elementos da ceia. Preparou o pão, preparou o vinho. No momento da celebração, um membro da família servirá aos demais, será o diácono da família, né? Poderá ser o marido, poderá ser a esposa ou um dos filhos, aquele que a família eleger, servirá a família dos elementos da ceia, me auxiliando nesta celebração. O que é que fazemos agora? Trazemos à memória o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário em o nosso favor. Trazemos à memória esta sua expressão de amor, demonstrado na sua irrestrita obediência ao Pai, assumindo a experiência de morte e morte de cruz. Tudo isso observamos nesta celebração, a ceia do Senhor. O pão sempre simbolizando o corpo de Cristo, que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário, o vinho simbolizando o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Não há transubstanciação. O pão não se transformará no corpo e nem o vinho se transformará no sangue de Jesus. Pão continuará pão e vinho continuará vinho. Não haverá também uma consubstanciação. Isto é, agora dizem quem assim ensinam que Jesus está presente no pão e que Jesus está presente no vinho. A Bíblia não nos ensina isso. O que a Bíblia nos ensina é que todas as vezes que formos celebrar a ceia do Senhor, comendo o pão e ingerindo o vinho, que devemos fazer isso em memória do Senhor Jesus. Privilégio daquele que, convertido por Cristo Jesus e em obediência a Ele, faz tudo quanto Ele tem mandado, e uma das coisas é o batismo. O apóstolo Paulo, ao instruir a igreja que estava em Coríntios a respeito da ceia, ele deixou esta orientação: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Fazer isto em memória do Senhor é muito sublime, irmãos. É mais do que ingerir gêneros alimentícios. Fazer isto em memória do Senhor é dizer, como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, Cristo vive em mim. É a vida de Cristo na minha vida que faz todo sentido. Isto significa fazer isto em memória do Senhor. Curve a sua cabeça e vamos orar. Soberano Deus, mais uma vez, Senhor, que privilégio abençoado este que nos é concedido de ministrar a ceia do Senhor, de participar da mesa do Senhor, porque compreendemos à luz da Bíblia que este é o momento mais importante do culto que a igreja pode tributar ao Senhor.
E a tua palavra nos exorta dizendo que todas as vezes que comermos o pão e bebermos do cálice, estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele volte. E é porque Jesus morreu que nós, pela fé, encontramos esta vida eterna, abundante, maravilhosa, que nos assegura a esperança dos céus. Nos habilites, ó Deus, para este momento tão singular, que haja no nosso coração a reverência necessária, a compreensão da Tua santidade, o nosso compromisso de santidade para contigo, é que te sejamos agradáveis, ó Deus eterno. Nós te pedimos com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos acompanhar por algum tempo parte do hino 398 do Cantor Cristão, que será colocado pelo Departamento de Som da Igreja, um hino muito bonito. Então, ao som deste hino, gostaria que você fizesse aquele processo que orientei há pouco e tenha aí em mãos o pão, mas aguarde um momento para a sua ingestão, tá bom? Enquanto estamos ouvindo este hino, curve a sua cabeça por um pouquinho de tempo, faça a sua oração pessoal. Eleve o seu pensamento ao trono da graça do nosso Deus, pedindo que Ele dê a cada um de nós a compreensão da sublimidade deste momento de celebrar a morte de Jesus que nos deu a vida, e que tenhamos o compromisso de nos aproximarmos dele com santificação de vida. Depois desse momento da sua oração pessoal, nós acompanharemos a oração diaconal. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez, meu Deus, na sua casa, para trazer à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, Senhor, que é a salvação, através do seu Filho Jesus, meu Pai, que derramou seu sangue ali na cruz, meu Pai. Amém. Meu Deus, nós te agradecemos por sua imensa misericórdia, meu Pai, que se renova a cada manhã, mesmo nós sermos falhos, meu Pai. E que nós, como igreja, jamais venhamos deixar de celebrar, meu Pai, de realizar essa celebração até o dia que o Senhor virá nos buscar. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí na sua casa, sirva a sua família com o pão, por favor. Em memória do Senhor Jesus, comamos este pão. Também na sua casa, sirva a sua família com o cálice, enquanto ouviremos por um pouco de tempo um segundo hino que será tocado. Nós vamos estar em atitude de oração. Ore pela santificação da igreja, ore pela conversão de familiares ainda não convertidos. Ore pelos enfermos, irmã Isaura, o Aristides, a irmã Lídia Rotes, acidente doméstico, caiu, fraturou um braço.
os idosos da igreja que tanto necessitam do amparo, do apoio, da intercessão. Oremos pelos enfraquecidos na fé, para que neste tempo de pandemia possa encontrar em Cristo Jesus a resposta para a ansiedade do seu coração. E que juntos celebremos a adoração ao Senhor. Oremos ao nosso Deus. Por tudo que o Senhor tem feito, e nós sabemos que o Teu amor tem nos inundado, ó Pai, porque o Senhor um dia venceu a morte, sendo fiel até o fim, ó Pai, e isso também tem nos possibilitado, ó Deus, sabermos que o Teu amor tem nos alcançado, e nós estaremos, ó Pai, com certeza contigo nos céus, ó Deus. Amém. Porque assim é para todos aqueles, ó Deus, que confessarem a Ti como o suficiente Salvador. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Teu sangue tem nos purificado, ó Pai, e que possamos, ó Deus, estarmos sempre nos reconciliando a Ti, ó Pai, para que possamos, tudo que fizermos, agradar o Teu nome, ó Senhor. Que o que falarmos, como agirmos, estejamos, ó Pai, resplandecendo Cristo em nossas vidas, porque assim o Senhor o quer. Continue abençoando a Tua casa, ó Pai, derramando sobre nós as Tuas bênçãos, trazendo sobre nós a cura, o livramento, o cuidado, ó Pai, a proteção, assim como o Senhor já tem feito, ó Deus. Estende, ó Pai, sobre a face da terra as Tuas mãos, e inclina, ó Pai, os Teus olhares e os Teus ouvidos ao clamor do Teu povo, ó Pai. Amém. Porque muitos, ó Deus, neste momento têm passado por aflições, angústia, mas nós sabemos que ao levarmos nossos olhos para o alto, nós teremos o socorro vindo de Ti. Amém. Esse é o nosso desejo que fazemos, colocando as nossas vidas no Teu altar, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Aí na sua casa você já serviu a sua família? Se já, em memória do Senhor, tomemos este cálice. Muito obrigado. Diáconos, podem sentar, por favor. Estamos caminhando para o encerramento deste culto e eu quero aqui deixar o registro da nossa palavra de gratidão aos irmãos que deixaram o conforto do seu lar para estar conosco nesta noite. Foi muito bom, viu? Vê-los, tê-los aqui tocado, porque agora é só tocar mesmo, né? Eu fui mais intenso hoje, mas tocar os irmãos, é cotovelo, é o punho, enfim, isso expressa a fraternidade, o nosso carinho, o nosso amor. Como o Senhor Jesus está conosco, a vitória está garantida à sua igreja e logo tudo será retomado com normalidade. E se Jesus não permitir que esta normalidade seja retomada aqui, ela nos aguarda no céu. Oh, que bênção, irmãos. De uma coisa eu tenho certeza. Já vinha dizendo isso desde algum tempo já. E vocês vão se lembrar. Eu dizendo, irmãos, o tempo está difícil. Vamos sofrer, a igreja será perseguida.
E olha, ainda que tudo melhore, e esperamos mesmo que vá melhorar muito, mas o fato da melhora não indica que o inimigo encostou a cabeça no travesseiro para dormir, não. O diabo não cochila, não dorme, nem cochila. Vivo e ativo, um livro que diz vivo e ativo no planeta Terra. Ele continua assim. Então, todo cuidado, vida cristã no altar, santificação, vida correta, agradável ao Senhor, uma vida abençoadora. E devemos continuar intercedendo pelos nossos irmãos enfermos, tá bom? A Marildo tem notícia, pode nos dar alguma notícia da irmã Isaura? Sim. Sim. Perfeito. Perfeito. Começou a se alimentar um pouco melhor. Sim. Começou a se alimentar um pouco melhor. Sim. Mas está com dificuldade. Sim. Mas Sim. do que eu vi há 2 semanas atrás, ela está bem melhor. Graças a Tenho Deus. acompanhado, inclusive, estou de Amém. férias da prefeitura me liberou 60 dias para acompanhar ela. Sim. Então, Amém. Graças a Deus. Obrigado. Ela está sendo sustentada não só pela membresia da Primeira Igreja Batista em Taboão da Serra, mas por muitos outros irmãos em Cristo Jesus, através da oração. E há poder na oração do justo, e eu creio. E também continuar em oração pelo Aristides, pai de João Levi, oração pela irmã Lídia, tão frágil pelas suas enfermidades, né? E de repente caiu, fraturou um braço, que sofrimento, irmãos. E agora, aguardando uma unidade do governo, uma unidade de saúde do governo, para passar por uma cirurgia. Então vamos estar colocando a irmã Lídia em oração, o Stefan em oração, todos os familiares, porque ela agora necessita de todo o apoio, tá bom? Nós vamos nos despedir deste culto com oração e cantando o hino 85 do cantor cristão. Vamos ficar em pé, sempre lembrando que ao término do culto, gostaríamos de ficar mais tempo aqui conversando e nos abraçando, mas não é recomendável. Então, do último banco até chegar aqui, nós vamos deixando o santuário na convicção de que teremos uma semana muito abençoada e guardada pelo poder de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos edificou nesta noite, através desta comunhão espiritual e fraterna. Primeiro, porque o Senhor está conosco. Esta foi a tua promessa, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no teu nome, aí estarias. Muito obrigado por tua presença conosco e pela presença de todos os irmãos neste santuário e aqueles que nos acompanham nos seus lares, crentes e amigos, familiares. O desejo do nosso coração é que o crente em Cristo Jesus, no Senhor, encontre a cada dia fortalecimento da sua fé, e os amigos que possam abrir o seu coração e com fé declarar Jesus como seu Salvador e Senhor. Que a tua graça, que a tua paz, que a tua proteção permaneçam conosco, teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Ó, vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz, seu sangue derramou